Vem saber o que é notícia na UF no Tá Rolando. Vamos aos nossos destaques. Volta às aulas tem mais uma edição do Rolê na UF. O FJF realiza painel de inovação e tecnologia para a defesa nacional. Projeto A Ciência que Fazemos faz encontro de divulgadores científicos. Influência espanhola no Brasil nos tempos da União Ibérica é tema de aula magna. Banco Vermelho, símbolo da luta contra a violência de gênero, chega a novos lugares da universidade. Pró-Reitoria de Cultura publica resultado do primeiro mapeamento cultural. Vem comigo que o Tá Rolando já começou. O Partec promoveu nesta semana o painel de inovação e tecnologia para a defesa nacional. Foi uma oportunidade para discutir o papel do setor da inovação para o fortalecimento da soberania do país. Acompanhem na reportagem. Se você viu um blindado do Exército nas proximidades do Partec nesta semana, é porque o local recebeu o painel de tecnologia e inovação para a defesa nacional. O evento foi organizado pelo Parque Tecnológico da UFJF em parceria com a Brigada de Infantaria de Montanha. Para o comandante da brigada, as universidades podem e devem participar dos debates em torno da soberania do país. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, estão constantemente em evolução, constantemente desenvolvendo novas tecnologias em prol da defesa nacional. E nesse contexto aí, a gente não pode estar sozinho. A gente depende também das universidades, depende da base industrial de defesa. E por isso esse evento aqui é tão importante. Avaliação compartilhada pelo pró-reitor de inovação da UFJF. O Parque Tecnológico tem um papel fundamental na promoção desse evento, em parceria com o Exército, porque a gente entende que essas soluções tecnológicas, uma vez desenvolvidas, elas precisam fechar um grande ciclo. Elas precisam avançar dos laboratórios de pesquisa e fazer com que as soluções estejam efetivamente disponíveis para a sociedade. E essa é a missão, essa é a centralidade das discussões que a gente está tendo aqui hoje. O evento reuniu representantes da universidade, das Forças Armadas, da indústria e do sistema de inovação para discutir o papel da ciência e da tecnologia na criação de soluções estratégicas para a defesa nacional, uma necessidade frente às mudanças na geopolítica atual. O Mundo em Transformação foi o tema da palestra da professora Gabriela Alves de Borba Costa, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. A pesquisadora defende a necessidade de o Brasil se planejar para a defesa do futuro, já que o conflito internacional cresce rapidamente. E o nosso país ele precisa também estar enfrentando, ele precisa se defender e pensar nisso, não só na nossa fronteira, como a fronteira da Amazônia, a fronteira extrema-sul, mas também como proteger as nossas cidades, como integrar as universidades nesse planejamento de capacidades mesmo, a universidade ser entendida como uma capacidade. E essa capacidade já é explorada na UFJF, entre diversas áreas do conhecimento. O TCC do Felipe é um exemplo disso. Ele pesquisa o desenvolvimento de uma nova tecnologia para coletes à prova de balas. Para ele, participar do evento é uma oportunidade de fazer contatos profissionais. O meu projeto de conclusão de curso, ele engloba um desenvolvimento de um colete antibalístico que tem um foco maior na ergonomia e conforto do usuário e visa a produção nacional. Curiosamente, essa temática casa muito bem com a temática do evento que estamos prestigiando hoje aqui no Partec. A gente tem uma ampla gama de materiais que podem ser empregados. No momento eu já concluí a fase preliminar de pesquisa, que é onde a gente vai fazer um apanhado de tudo que é empregado no mercado. Outra contribuição da universidade é na inovação aeroespacial. Esse foi o tema da palestra do professor Washington, do Departamento de Engenharia Mecânica. O docente é coordenador da equipe de competição Supernova, dedicada ao foguete modelismo. A Supernova é parceira da Imbel, a indústria de material bélico do Brasil, vinculada ao Exército. Para o professor, acordos de cooperação como esse representam um benefício para a equipe. Permite que ela mostre para a sociedade, não? Que ela está executando um trabalho de aplicação desse conhecimento e de uma forma prática mostrar para a sociedade que aquele conceito muitas vezes abstrato que a gente escuta de tríplice hélice, no caso nosso, é uma realidade, não?
porque a gente interatua constantemente, por exemplo, com o exército, interatua com a Inbeo, que é a indústria, e interatua com a sociedade e também como somos parte da universidade. Então fazemos essa disseminação dentro dessas aplicações da ciência aeroespacial. Contribuir com a sociedade brasileira e reafirmar o papel estratégico das universidades públicas. Para a reitora da UFJF, esse é o sentido do painel de tecnologia. A universidade pode sim, num diálogo muito estreito com as Forças Armadas brasileiras, contribuirmos para a soberania do nosso país, no campo de pensar inovação, pensar tecnologia, transferência de tecnologia tão necessária para um país que tem uma riqueza assim indescritível, que tem uma dimensão imensa e que precisa assim pensar sua soberania partindo do pensamento da proteção do Estado brasileiro. A Semana de Volta às Aulas contou com mais uma edição do Rolê na UF, um projeto que permite que calouros conheçam melhor a universidade por meio de visitas guiadas, oportunidade de conhecer melhor o que a UFJF tem a oferecer. Cerca de 1.000 novos estudantes de graduação chegaram à UFJF para começar o segundo semestre letivo. Para dar as boas-vindas e apresentar um pouco da universidade, a Diretoria de Imagem organizou uma programação especial com visitas guiadas pelo campus, pelo Museu de Arte Murilo Mendes e pelo Jardim Botânico. Eu decidi participar porque eu não conheço a universidade, aqui é um lugar muito grande e o passeio foi uma oportunidade, de conhecer outros setores, além do ICE, que é onde eu estou tendo minhas aulas. E foi muito bom, consegui conhecer bastante coisa aqui. Para quem está chegando agora, o passeio foi uma oportunidade de conhecer espaços, projetos e possibilidades que vão fazer parte da vida acadêmica. Eu participei porque eu não conheço nada aqui na UFJF, como eu sou caloura, eu queria muito conhecer e foi super divertido. Eu vi diversos lugares, cada lugar que eu fui eu queria ficar. E o que eu mais gostei aqui foi o IAD, que eu achei lindo demais. Eu queria ficar lá, fazer tudo, as artes, fiquei apaixonada. Então, eu achei muito importante a gente ter ido lá, eles apresentar pra gente, porque a gente vem aqui sem conhecer nada. E se a gente ficar só onde é o nosso curso, a gente acaba não conhecendo nada daqui, porque aqui é muito grande, é muito importante a UFJF fazer isso, porque isso apresenta mais lugares e outros cursos, tipo assim, se a pessoa quiser, em outras áreas. A visita pelo campus aconteceu na última quarta-feira. A primeira parada foi no restaurante universitário, onde os estudantes receberam informações sobre o funcionamento do espaço, a carteirinha e a compra de bilhetes. Depois o grupo passou pelos prédios da Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e pelo Parque Científico e Tecnológico, onde conheceram projetos de pesquisa, atléticas e diretórios acadêmicos. O rolê da UFJF é uma forma da gente receber os calouros e apresentar a UF para eles, porque assim, eles chegam com muitas dúvidas, com muitos medos, é muito normal, assim, um momento meio turbulento assim, para os estudantes. Então é uma forma também de acolher eles acabam ficando mais descontraídos. A programação também levou os estudantes ao Centro de Ciências, à Biblioteca Central e à Galeria Guaçuí, no Instituto de Artes e Design, onde eles conheceram a exposição Arquétipos Brasileiros, Fauna, do artista e estudante de artes visuais Michael Esteves. A gente tendo a oportunidade de estar expondo aqui na galeria, está mostrando um pouco do nosso trabalho, tudo aquilo que eu acumulei aqui nesses anos todos no IAD, é muito bacana também. Ele está vendo como que a universidade também é receptiva e tem a oportunidade também aqui dentro da gente estar expondo, mostrando um pouco mais do nosso trabalho. É muito interessante. Além de conhecer os espaços da UFJF, a atividade ajudou os novos estudantes a começar a construir uma relação com a universidade desde os primeiros dias de aula. E eu, como aluno também da UFJF, também é interessante eles terem esse contato com alguém que já está aqui dentro, já faz parte de um projeto e consegue instruir eles sobre coisas da própria universidade, como auxílios, bolsas, entre várias outras coisas. E o começo do segundo semestre letivo contou com uma aula magna do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Outras informações com Igor Santos. Brasis Hispânicos. Esse foi o tema da aula magna do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFJF. E essa aula foi ministrada pelo pesquisador José Antônio Oyuela Raio,
doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Valladolid, na Espanha. O tema foi a influência do período da União Ibérica para o Brasil colonial. A União Ibérica foi o período em que a coroa de Portugal e Espanha foi dividida entre esses dois países, um período que durou 60 anos entre os séculos 16 e 17. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. A União Ibérica, o que esse período a gente pode dizer que modificou o Brasil colônia? Na verdade, eu gosto de falar que a União Ibérica vai além do Brasil. Não? A União Ibérica é a união das coroas de Castela, principalmente, e Portugal, mas também dos territórios de Aragão, por exemplo, dos territórios que o Império Hispânico tinha em todo o Mediterrâneo, no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, na Índia, na China, Ceilão, etc. O império onde não se punha o sol. Isso significa a integração do Brasil num sistema maior que o sistema do Império Hispânico, o sistema de defesa, um sistema de cidades, não? De império de cidades, que vai se expandir por todo o mundo, com as suas regras arquitetônicas e urbanísticas, que é o que hoje tentei transmitir para os alunos do curso. E essas regras arquitetônicas e urbanísticas de organização territorial, né, que os espanhóis trouxeram na União Ibérica, se refletem no Brasil até hoje? Sim, sim, só que estão meio escondidas, não? Tem que ter verdadeiros especialistas para tentar entender, por exemplo, que a cidade de São Paulo foi transformada naquele período, que a chegada dos benedictinos, carmelitas e franciscanos nas cidades brasileiras, naquelas fundadas durante o período, como por exemplo João Pessoa, Natal, ou Belém, ou São Luís, receberam esses conventos e estruturaram a sua malha urbana no redor dessas novas estruturas conventuais. Mais do que isso, foi um período que trouxe uma cultura católica para o Brasil, com valores e com pensamentos, com leis e com sistemas económicos, que acabou integrando o Brasil dentro de um sistema maior de economia e sociedade hispânica que não é só espanhol, ibérico, não? No sentido mais amplo da hispanidade. O urbanismo português, antes do período da União Ibérica, era um urbanismo mais ligado com o lugar, com a topografia, com a própria natureza, ele se integrava na natureza. Pensem, por exemplo, na cidade de Coimbra, por exemplo, não? Ou pensem na primeira cidade de Salvador de Bahia, não? Integrada entre cidade alta e cidade baixa. Isso é muito típico da cidade portuguesa. Mas a regularidade que traz o urbanismo espanhol e que depois vai continuar sendo aplicada nos territórios brasílicos, no geral, não? Em todo o Brasil, vai introduzir uma nova componente que depois vai ser aplicada em muitos casos, não? Estamos falando do urbanismo barroco mineiro, por exemplo, mas estamos falando também do urbanismo nos territórios amazónicos, nos territórios litorâneos, não? Além disso, temos uma questão muito importante, que é a questão indígena, a questão da escravidão, não? Nos territórios espanhóis isso estava proibido diretamente pelos reis da Espanha desde 1504, praticamente, não? Então, isso criou uma série de tensões no Brasil que vão ser muito evidentes durante o período da União Ibérica, não? E professor, você viaja pelo Brasil falando dos Brasis hispânicos. A União Ibérica é um período da história do Brasil, da Espanha e de Portugal que é conhecido pelas pessoas, ou ainda falta muito a conhecer sobre esse período? Estão sendo feitas algumas pesquisas muito interessantes, por exemplo, José Vitardaga, por exemplo, José Santaella Estela. Tem alguns historiadores brasileiros que já estão pesquisando, não? Em Pernambuco estão pesquisando também. Eu acho que, como contrapunto, as pesquisas tão avançadas do período holandês estão começando a pesquisar o período espanhol, porque o período espanhol em Pernambuco foi muito importante também, até as lutas entre holandeses, portugueses e espanhóis. Mas ainda é pouco conhecido. Eu quero pensar que foi porque grande parte do período está nos arquivos espanhóis e tem poucos pesquisadores portugueses que vão nos arquivos espanhóis para estudar o período e tem poucos historiadores brasileiros que fazem isso também, mas também tem poucos pesquisadores espanhóis que pensam que o Brasil foi espanhol ou que conhecem que esse período foi espanhol. Portanto, tem uma ausência
de pensamento e de conhecimento, eu acho que muito por causa disso. No Campus GV, a UFJF inaugurou o Banco Vermelho, campanha desenvolvida em várias instituições do país que simboliza a luta coletiva pelo enfrentamento ao feminicídio. A cerimônia aconteceu na terça-feira na Unidade São Pedro, no mês dedicado à conscientização pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. Além da comunidade acadêmica, a cerimônia contou com a presença de demais integrantes da sociedade. A iniciativa está alinhada à campanha pelo fim da violência contra as mulheres, desenvolvida pela UFJF e por outras instituições de ensino superior no Brasil. E no campus Juiz de Fora, o Banco Vermelho chegou a uma nova unidade acadêmica. Uma cerimônia marcou a inauguração na Faculdade de Letras. O evento reuniu estudantes, professores, técnicos administrativos e funcionários terceirizados. Foi na última quinta-feira. A UFJF reuniu divulgadores da ciência em um evento realizado na quinta-feira. A programação contou com temas como a comunicação pública da ciência, a divulgação científica e a experiência da UFJF na rede pública, dentre outros temas. Acompanhem na reportagem. A ciência produzida dentro da universidade não precisa ficar restrita aos laboratórios. Mas como fazer esse conhecimento chegar às escolas e fazer parte da formação dos estudantes? Essa foi uma das questões que reuniu pesquisadores, professores e divulgadores da ciência na UFJF. Esse formato, de extensão, para nós, ele é importante porque ele é justamente a oportunidade de trazer uma formação crítica, no sentido de que o estudante ele é formado a partir das necessidades reais dos territórios e não somente a partir de teorias, que a gente vê dentro dos laboratórios e das salas de aula. A proposta é criar uma ponte mais forte entre quem produz conhecimento e quem está na sala de aula. A ideia é que essa troca não seja apenas uma palestra, mas um diálogo capaz de despertar curiosidade e mostrar que a ciência faz parte do cotidiano. Hoje em dia, a gente tem, do ponto de vista legal, a necessidade de desenvolver atividades de extensão na sociedade, o que é uma demanda muito justa porque o ensino público nas instituições ele é financiado com dinheiro público. E na medida que os professores, pesquisadores têm se sensibilizado em relação à necessidade de apresentar o trabalho dele para além dos pares, então nós na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, vamos aprendendo a divulgar a nossa produção científica para os pares, para os colegas, outros cientistas. Isso é feito num formato muito bem definido e o desafio é exatamente quando a gente tem que explicar para uma pessoa que a gente costuma chamar de leiga, Então, uma brincadeira que a gente faz, você consegue explicar a sua pesquisa para o seu avô, para a sua avó? Às vezes é fácil porque ele é da área, mas não é comum. E essa aproximação já acontece há 9 anos por meio do projeto A Ciência que Fazemos. Pesquisadores da UFJF vão até as escolas para apresentar suas pesquisas e também contar um pouco sobre a própria trajetória. Uma forma de desmistificar a figura do cientista e mostrar aos jovens que a universidade também pode fazer parte do futuro deles. Um dos propósitos nesse nosso encontro aqui hoje, nessa manhã, é que nós possamos, enquanto pesquisadores também, nos questionar como que nós estamos nos formando. Nós não nos formamos sob essa perspectiva, a minha geração, vamos dizer. Como eu, uma professora de pós-graduação, que tenho alunos de mestrado, de doutorado, estou formando pesquisadores, estou formando professores, como eu que estou despertando neles essa capacidade, essa crítica para como eu vou divulgar a ciência que faço, como o meu resultado que para mim é tão importante, é tão transformador, como que ele realmente impacta a sociedade me percebe enquanto pesquisadora. Então acho que o primeiro desafio é esse, Como nós, pesquisadores da academia, vamos transformar as nossas práticas para que essa prática nossa alcance a comunidade e como nós estamos formando o nosso aluno e os espaços da escola também. Como é que nós vamos fazer a interlocução com a escola, para que a gente não invada a escola, que é o nosso hábito, com a imposição da academia, mas que a gente transforme frente às necessidades também daquele público. Um dos pontos altos do evento é a elaboração de um documento proposta que visa ampliar e fortalecer as ações de divulgação científica entre a universidade e as escolas públicas. E para que essa parceria funcione, a experiência de quem está todos os dias dentro da escola também é fundamental.
fundamental. Professores da rede pública participam do encontro para apresentar desafios, necessidades e possibilidades com a UFJF. Interessante porque eles passam a se espelhar de uma forma positiva, né? Eles acham que a UFJF muitas vezes é inalcançável, embora o bairro que a escola esteja situada seja próximo da UFJF, eles consideram que aqui não é para eles, ainda mais por serem alunos de ensino fundamental ainda. Então, quando os professores vão lá, os pesquisadores vão lá apresentar suas pesquisas e eles veem que o cientista não é aquele cientista que aparece na mídia, aquela pessoa sozinha, aquela pessoa fora da realidade. Quando eles veem que são pessoas que vão ao mercado, que tem cachorro, que tem filhos, eles veem, olha, eu posso fazer, eu posso ser, eu posso me espelhar nessa pessoa para chegar nesse lugar. Além das experiências de quem já desenvolve esse trabalho, o encontro também conta com um olhar de fora. A pesquisadora Marcela Álvaro, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, contribuiu com uma análise sobre comunicação pública da ciência e com recomendações do documento final. A gente tem esse gap aí, esse intervalo entre o que a gente faz e a sociedade, de muitas vezes a própria sociedade não enxergar a universidade pública como um lugar de ciência, mas apenas de conhecimento. Então a gente fazer essa aproximação e trazer a sociedade para dentro também da universidade, não a gente levar apenas a universidade para fora, mas a gente também partir do que a sociedade está buscando, dos conhecimentos populares, para dentro, para também ajudar nas pesquisas que a gente desenvolve, para que elas também dialoguem com o que a própria população está necessitando, para a gente fazer uma ciência brasileira para os brasileiros. A partir dos resultados hoje, das experiências, a gente pretende organizar um documento, apresentar para a nossa administração superior, para que através das pró-reitorias de extensão, de pesquisa, possam ser viabilizados caminhos, seja por meio de editais, seja com algum tipo de fomento externo ou interno, ou mesmo a partir de desenvolvimento de programas que busquem colocar esses profissionais trabalhando juntos, conhecendo as diferentes experiências. E antes de encerrar, a gente te conta que a Procult divulgou o resultado do primeiro mapeamento cultural. O relatório vai servir como uma das bases para a implantação do plano de cultura da universidade. O mapeamento é a primeira fase, que é fazer um retrato da instituição. Ele não é um inventário, ele não é um retrato de tudo que a instituição tem. Ele é um retrato daqueles que decidiram participar. Então é uma primeira ação para a gente saber quem faz cultura na universidade, quem está interessado no fazer cultural da nossa universidade, e isso nos dá insumos para a gente construir uma política de cultura, atendendo principalmente os anseios, os desejos e dialogando com esse retrato da nossa comunidade. E assim, futuramente, o próximo passo é desenharmos o plano de cultura, que é quando a gente pega essa política, que são mais princípios, diretrizes, e pensa em estratégias de ação, que vai ser o plano. O mapeamento ele vai ser refeito bianualmente, mais ou menos, para que a gente possa ir construindo esses retratos dinâmicos e trazendo cada vez mais pessoas para participar desse processo democrático de construção das nossas políticas. Para além disso, todos os resultados estão no site da Pró-Reitoria de Cultura e todas as pessoas podem conhecer, então, esse retrato instantâneo daqueles que participaram do nosso primeiro mapeamento. Acabou, tá rolando. Muito obrigado pela companhia. Beijos, beijos e até semana que vem.